Capítulo 11, versículo de número 23. A ceia é a boa notícia. A ceia é a boa notícia. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Versículo 25. E da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Versículo 30. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Até aqui. Você pode orar comigo mais uma vez? Obrigado, Senhor, sua santa palavra. Ela é a base, ela é aquela que faz o nosso caminho clarear, que tira os empecilhos da nossa jornada aqui na terra. Que hoje a tua palavra venha de encontro com aquilo que cada um dos teus filhos e filhas precisam. E que a tua palavra, ela realize a obra dela, de transformação, de edificação. É isso que nós esperamos ao ouvir e meditar na sua palavra nessa noite. Nós estamos com esse desejo no nosso coração, na certeza de que o Senhor vai nos instruir nessa noite, para que a nossa vida e a nossa caminhada aqui na terra seja muito mais feliz e próspera. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você sabe, mas a ceia, ela é a reunião mais importante do cristianismo. E quando eu estou falando de ceia, estou falando aqui para pessoas que já foram batizadas, para pessoas que já passaram pelas águas do batismo, e você pode dizer, não, mas essa não é a minha realidade. Mas eu penso que, ao você ouvir a importância que é a ceia, a importância que é sentar à mesa do Senhor e ceiar com Ele, você vai terminar essa mensagem tendo apontamentos para a sua vida com o desejo de você também participar da ceia. Porque você pode dizer assim, poxa, mas eu nem sei o que é isso, e, nunca tomei ceia, não. Mas eu acredito que mesmo assim você vai ter esse entendimento e você vai ter o desejo de sentar na mesa do Senhor nessa noite. E eu também acredito que nós vamos tomar a ceia. Essa instrução que nós vamos receber vai ajudar a gente a aumentar a nossa consideração por esse momento. Não é que você não tenha consideração, não é nada disso, mas isso vai aumentar a consideração que você tem para esse momento. Porque, de fato, a ceia é a reunião mais importante do cristianismo. Este momento da ceia a gente pode traduzir como um momento divino. Esse momento da ceia é a reafirmação de um pacto que Ele tem com a gente e a gente tem com Ele quando a gente diz que a gente aceita o sacrifício dEle, a gente reconhece a ação dEle por nós. É o nível de maior compromisso que um cristão pode ter com o seu Deus. A ceia, ela nos recorda três coisas. Primeiro, o amor. Você vê isso na cruz. Segunda coisa que ela nos recorda, o serviço. É o homem Deus que coloca a toalha na cintura e lava os pés dos discípulos. É a autoridade
que é retomada das trevas e colocado de novo na mão dos filhos de Deus. A Bíblia deixou esses dois sacramentos, batismo e ceia. E ser batizado e participar da ceia do Senhor significa mais do que ser membro de uma igreja, do que frequentar uma comunidade de fé. A ceia naquele tempo era chamada de a festa do amor, a festa ágape. Tem 3 amores. E o amor, quando você vai ver ele de perto, amor é quando alguém decide se sacrificar pelo outro. O amor, ele não é amor de verdade, até que ele se decida sacrificar. O amor pela esposa, pelo esposo, não é um amor verdadeiro até que se decida se sacrificar. O amor pela família não é verdadeiro até que você se decida se sacrificar. O amor não é verdadeiro por Deus até que você decida se sacrificar. O amor, ele faz 2 coisas. Ele provê e ele protege. Se na minha ação de amor essas 2 coisas não estiverem acontecendo, provendo e protegendo, eu estou equivocado acerca do que é amor para mim. A ceia, você sabe que ela era a Páscoa dos judeus. Lucas capítulo 28, versículo 8, vai dizer que Jesus mandou Pedro e João. Pedro e João, vão adiante, vão preparar a refeição da Páscoa. Então a Páscoa, ela era a celebração mais importante dos judeus, porque a celebração da Páscoa tinha duas conotações. Primeiro era uma conotação histórica, depois era uma conotação patriótica. Histórica porque fala da maneira como o anjo passou sobre todo o reino de Israel, mas aonde estava nos umbrais da porta o sinal do sangue do Cordeiro, aquela família não foi atacada pelo anjo da morte. É patriótico porque eles saíram da escravidão e foram conduzidos para a terra prometida. Para a gente também tem isso. É histórico a forma como Deus nos amou, como Deus nos resgatou. O nosso Egito era um pecado. A nossa terra prometida é a salvação, é a vida transformada. Fala, mas não é o céu? O céu é uma consequência de uma decisão que você toma agora a respeito de crer em Jesus ou não. E é patriótica porque você sabe que nós não pertencemos a essa terra, né? A nossa pátria é os céus. O apóstolo Paulo, ele tenta discorrer um pouco sobre isso, sobre esse assunto. Ele fala que Jesus é a nossa Páscoa. E ele diz que na figura de Jesus, ali, quando ele estava ali como um perfeito sacrifício, ele estava ali resumindo todos os mandamentos do Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova. É a nova criatura, sem o fermento do fariseu. Ele diz assim, como vocês realmente são. Ele diz, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Então a Páscoa, que era lá uma festa dos judeus, para a gente hoje nos remete para o sacrifício de Jesus. E ali, quando acontece isso, começa uma nova era, uma nova fase para a humanidade, para todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então a pergunta hoje é, o que é ceia? Quais as implicações dela na nossa vida? Primeiro, a cultura da ceia trata-se de um período de serviço. João 13, verso 1. Um pouco antes da festa da paz, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, que deixaria este mundo e que iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e que voltava de Deus, voltava para Deus. Olha que, gente, olha a compreensão de Jesus.
Eu vim do Pai. Não importa o que aconteça aqui, eu vou voltar para o Pai. Ele diz, eu vim do Pai e eu sei que todas as coisas estão debaixo do meu governo, estão debaixo do meu poder. Então a Bíblia vai dizer que ele se levantou da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso ele derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando com a toalha que estava na cintura. Jesus tirou o manto. Jesus tirou o manto e colocou uma toalha na sua cintura. Ele abriu mão do direito de ser Senhor. Irmãos, nós somos o povo da toalha na cintura, eu e você. Nós estamos aqui a abrir mão daquilo que a gente acha que é direito aqui, para poder servir os outros, para poder abençoar a vida dos outros. Irmãos, a vida nossa, ela é feita uns aos outros, é de serviço, irmãos, é de ajuda, é de companheirismo, é de apresentar o Evangelho, é de estender a mão e falar, levanta, você está caído, vem comigo. Nós somos o povo da toalha na cintura. Nós estamos aqui para servir. Você deve se lembrar de Eliseu. Antes de Eliseu ser profeta, ele lavava a mão de Elias e enxugava, ele carregava a mala de Elias. Quando Elias vê essa dedicação ali de Eliseu, Elias estava perto de ir para Deus. Elias pergunta para Eliseu, Eliseu, o que você quer que eu te faça, menino? Você está aqui lavando a minha mão, enxugando, carregando as minhas coisas. E Eliseu disse assim para Elias, rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder. E é nesse momento que Eliseu, ele troca o manto de serviço pelo manto da autoridade. Porque a Bíblia vai dizer que Elias jogou a capa dele para Eliseu. E Eliseu pegou a capa, o manto de autoridade. Preciso dizer para você, só tem manto de autoridade quem tem manto de serviço. Só tem manto de autoridade quem tem toalha na cintura. Jesus fala que aquele que quer ser o maior deve servir o menor. Segunda coisa que a gente precisa saber sobre a ceia é a boa notícia. A ceia é o maior anúncio de todos os tempos. Por quê? Porque esse ambiente da ceia, essa festa, ela é uma festa da reflexão, ela é a festa do discernimento, ela é a festa do auto-julgamento. Você vai ler lá depois que Jesus e os discípulos ceiaram, eles cantaram, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E o que aconteceu no Monte das Oliveiras? Você se lembra o que aconteceu? Para os coríntios, Paulo está escrevendo para eles, era muito difícil entender isso, né? Porque a ceia para esse povo era uma declaração pública de fé. E o texto diz, é algo que vocês têm que anunciar até que eu volte. Isso aqui é uma santa convocação, porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Hoje, quando nós estamos participando da ceia do Senhor, nós estamos dizendo, o Senhor Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele vai voltar. Eu não sei se você tem esperança de Jesus voltar. Se você olha para esse momento da volta de Jesus com medo, com pavor, de ficar para trás, você não vai ficar para trás. Diz Jesus, todos que vêm em minhas mãos, ninguém é capaz de tirar. Diz a palavra que se você cair 7 vezes, o Senhor vai lá e levanta você. Quando nós tomamos a ceia, é uma notificação no Tribunal de Justiça. O que nós estamos notificando aqui quando você pegar o seu cálice e o seu pão nessa noite? Você está notificando o inferno. Inferno, a sua força do mal caiu. Inferno, você não tem poder. Quando nós pegamos o pão e o cálice em nossas mãos, nós estamos notificando o inferno a vergonha do poder deles. E a Bíblia fala de 2 ou 3 reunidos em nome dele. Nós temos uma porção maior aqui. Hoje, quando nós estamos tomando essa ceia aqui,
Nós estamos recordando o pacto que Deus tem com a gente. Nós estamos reanimando o pacto que nós temos com Deus. Os pactos e as promessas de Deus estão vivas sobre a nossa vida. Esses são os decretos públicos que nós estamos anunciando hoje, quando a gente participa da ceia. São decretos que impactam, são decretos que transformam, são decretos carregados de poder, são decretos anunciando uma vida de vitória. Você anda em uma vida de vitória. Somos mais do que vencedores, por quê? Por causa daquele que nos amou. Não se trata apenas de anunciar a morte de Jesus, mas se trata de anunciar a morte dele, a vitória dele, que é a nossa vitória. Terceiro, o que é a ceia? A ceia é como uma boa lembrança. Pesquise a palavra lembrança. Faça uma pesquisa. Vai lá no Google, fala assim, que palavra lembrança, versículo bíblico. Está assim, ó. Tem uma porção. Deuteronômio capítulo 5, versículo 15 diz assim, ó: lembra-te que fostes escravo no Egito, e o que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com a mão poderosa e com um braço forte. Foi isso que aconteceu com a gente, irmãos, sozinho, nós não podíamos dar conta do pecado da nossa vida. Mas a morte de Jesus, ela foi lá e resgatou a gente. Aquilo que nós não éramos capazes de fazer, o que o primeiro Adão não foi capaz de fazer, o segundo Adão, Jesus foi. E ele foi o sacrifício perfeito. Então, todas as vezes que nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos proclamando a vitória de Jesus. Jesus nos entrega essa cerimônia, a ceia do Senhor, para trazer à nossa memória a vitória. O foco é a vitória. O foco não é a morte. O foco é a ressurreição. O foco não é o pecado, o foco agora é a nova vida. Você foi transportado do pecado para a nova vida. Acontece que o diabo quer controlar a nossa memória. E ele então vai nos conectando a situações de traumas. A gente vai se conectando a nossa lembrança a situações de dias difíceis, de momentos difíceis. Mas na ceia, a gente pode ressignificar todas essas coisas difíceis que nós vivemos. Por quê? Porque a vitória de Jesus é a nossa vitória. Você imagina que quando Jesus Cristo morreu na cruz, a cruz era uma morte, símbolo de vergonha, não é verdade? Todo mundo que conhece um pouco da história romana, eles crucificavam os opositores ao governo, deixavam eles pendurados pelas estradas. E a morte de cruz era a morte mais vergonhosa. Eu não sei se existe morte mais vergonhosa, mas naquele tempo, quando uma pessoa era colocada no madeiro, aquela pessoa é como se fosse considerada uma escória do mundo, a pessoa mais deprimente, a pessoa mais carregada de erro. Isso sou eu, na verdade. É que Jesus falou assim, Cláudio, você não precisa ir lá, deixa que eu vou. Jesus tomou o nosso lugar. E a cruz se tornou símbolo de vitória. Por isso que nós usamos aqui, nós usamos os crucifixos, em todos os lugares que você vai, a cruz hoje é um símbolo de graça, é um símbolo de vitória, mas naquela época era um símbolo de humilhação. Mas se a gente ficar nisso, o inimigo quer chamar a nossa atenção, a nossa lembrança para a humilhação, para o símbolo de morte, e não para o símbolo de vitória. Você pode olhar para a sua vida e dizer assim, não tenho muitas coisas para poder me lembrar de coisas boas na minha vida. É uma pena que a gente só chega nessa maturidade de entender que hoje eu posso me considerar um vitorioso. A gente só consegue chegar nesse lugar quando a gente está já com uma certa idade. Porque a gente olha para trás e vê tantas coisas que foram vencidas e a gente olha hoje para onde nós chegamos e a gente diz assim, Deus, com tudo que aconteceu na minha vida, com todas as armadilhas pelas quais eu passei, por todos os apertos pelos quais eu passei, Deus me trouxe até aqui, Deus me fez vencer até aqui, e assim, parabéns amigo, você chegou até aqui, você chegou. Ah pastor, mas você não sabe como é a minha vida. Eu não sei, mas Deus está com você e te trouxe até aqui hoje, você está aqui nesse momento da sua vida. Lembre-se das coisas boas. Se você não puder se lembrar, a minha oração hoje, nessa noite, é que Deus faça você se lembrar, essa semana, de algo bom que aconteceu na sua vida. Você vai olhar para trás e vai falar assim, olha, não é verdade? Deus fez isso.
Esses dias eu perguntei para minha mãe, pergunta para sua mãe como você era pequenininho, quando criança. Minha mãe tem quase 70 anos de idade, estou perguntando para ela, mamãe, como eu era quando eu era pequenininho? Tive alguma enfermidade, alguma doença? Você teve a doença do macaco quando você era pequeno. A doença de Simioto. É uma doença que, naquela época, né, a gente está falando há 50 anos atrás, 53. O bebê, quando nascia, rejeitava o leite materno. E então se tentava outros leites, que entre eles estava o leite de vaca, o leite de cabra, o leite de égua. É novo para você isso, mas se você é da minha época, isso é super natural. Minha mãe falou assim, Cláudio, você quase morreu, você começou a emagrecer de um tanto que a gente ficou assustado, e aí descobrimos que você estava com mal de Simioto. Eu falei, mãe, eu fui pesquisar o que era mal de Simioto. Gente, vocês já viram aquelas imagens de bebezinho lá da África, que só o osso, assim, que a mosca está por cima? É mais ou menos aquilo. Aí eu fiquei lembrando, Deus, a tua mão me livrou disso quando era tão pequeno. O Senhor deve ter um propósito muito grande para a minha vida. Abraão foi um dos caras que mais levantou altares. Altares são lembranças para a gente. Cada estágio da vida de Abraão, ele levantou um altar. Ele levantou 4 altares. Eu não vou ter tempo para falar sobre eles aqui nessa noite. Talvez qualquer dia desse eu traga uma mensagem específica sobre isso. Mas entenda, a ceia, ela é a boa lembrança. O que é a ceia? A ceia fala do sangue que revela a redenção. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Faço isso sempre que o beberem em memória de mim. O sangue revela a redenção. O que significa isso? Significa que o sangue de Jesus, quando foi derramado naquela cruz, ele tirou a gente do mercado de escravos. Ele comprou a gente do mercado de escravo. E aí, ele falou assim para mim e para você, agora você é livre. Você é uma nova criatura e você é livre. O inferno não tinha ideia do que ele estava fazendo naquele momento que ele estava crucificando e aquele guarda furando Jesus do lado. Ele não tinha ideia. Ele não tinha ideia que depois de 3 dias, toda a situação do mundo iria mudar. O que é a ceia? A ceia é a comunhão com o corpo de Cristo. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão, beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para sua própria condenação. Qual é a palavra aqui? Nós precisamos resgatar a reverência com o corpo de Cristo. Nós precisamos resgatar a reverência. 1 Coríntios 10, 16. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo, que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? E por haver um único pão, nós, que somos muitos, mas um só corpo, pois somos participantes de um único pão. Irmão, eu preciso respeitar a igreja. A gente tem que retomar essa reverência pela igreja. Nós precisamos respeitar a igreja. Não é porque você pertence a essa igreja que você tem que falar mal de outra igreja. Não é porque você gosta de um perfil de pastor que você tem que falar mal do outro. Irmão, não é porque você gosta do irmão que está do seu lado que você tem que falar mal daquele que é do outro lado. Nós precisamos resgatar a reverência por o corpo de Cristo. O que é discernir? Separar, gente. Hoje nós somos talvez o povo que mais nos atacamos. Não é os inimigos lá de trás que atacam a gente. É o nosso próprio povo que fala mal da gente mesmo, irmão. Você já recebeu um vídeo de um colega de trabalho, de um irmão da igreja? Pastor, estupra, rouba. Nós precisamos amar a igreja. Nós precisamos ter reverência pelas coisas de Deus.
Porque senão, irmãos, Deus vai requerer sobre nós. Já somos de Jesus. Já somos dele. Por que a gente vai ficar falando mal um do outro? Diz o texto, quem é você para julgar o servo alheio? É o seu Senhor, é para o seu Senhor que ele está de pé ou cai. Ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar. Às vezes você olha para o irmãozinho e fala assim, que homem fraco na fé, que pessoa que se desvia fácil, olha como é uma fé abalada. Se está de pé, é por causa de Deus. Se cai, Deus está lá para levantar. Não é eu nem você que temos o direito de julgar ninguém. A gente tem que aprender a respeitar aquilo que nós não entendemos. Você está vendo aquilo acontecendo na vida de uma pessoa? Você está vendo aquilo acontecendo numa igreja? Você está vendo aquilo acontecendo numa situação? Você entende tudo aquilo? Não, não entendo. Se eu não entendo, então eu estou falando assim para mim mesmo, Cláudio. Por quê? Porque senão eu posso cair nesse lugar de estar julgando. E a mão de Deus vai pesar, irmão. Não é que nós vamos ficar fora da graça, do favor, do céu, não. Às vezes, falar mal do seu irmão, falar mal de uma igreja, esgota você. Esgota. Então eu li essa semana acerca de uma paisagem. Era um lago lindo. Nesse lago, as pessoas sentavam à beira dele para poder ver o entardecer, ver o reflexo das árvores ali. Era um lago frequentado por pássaros. Então você podia sentar naquele lago, na beira daquele lago, e sentir uma paz incrível. Mas o lago, veio uma grande seca e o lago começou a secar. E quando o lago começou a secar, as coisas que estavam no fundo do lago, pedras disformes, troncos, sujeira, aquilo começou a aparecer. E aquele lago que era assim, um lugar abastecido, lindo, pleno, que trazia assim refrigério, passou a ser um lugar de horrores, porque começou a mostrar as coisas que estavam no fundo. Quando nós estamos esgotados, é isso que acontece. As coisas feias da nossa vida começam a aparecer. Você olha para uma pessoa e diz assim, que vida linda, que pessoa empenhada, que graça de Deus, mas daqui a pouco você é drenado, só sai, não entra, seca, começa a aparecer as coisas feias, porque nós somos feios. Se a gente abrir a nossa pele aqui, só tem coisa feia por dentro, biologicamente falando. Você não é essa gracinha cheirosa, não. Somos fedidos e feios por dentro, nojentos por dentro. As coisas começam a aparecer. Por que a gente fica esgotado? Porque aí sai mais do que entra. E quando sai mais do que entra, quando a gente dá mais do que a gente entrega, quando a gente dá mais do que a gente recebe, a gente fica nesse esgotamento, as coisas feias começam a aparecer na nossa vida. O que você tem que fazer para mudar isso? Receber mais, deixar entrar mais, para depois deixar sair. Porque quando você só dá, quando você está em esgotamento, você não quer ver ninguém. Qualquer conversa que você tem te desgasta. Mas como é que você se enche? Leia a Bíblia. Ore. Frequente os cultos. Você vai se enchendo. A hora que você for dar, você vai estar abastecido. Sábado, levantei da cama. Peguei meu celular, fui ver redes sociais. Primeira foto que eu vi azedou meu coração. Eu disse para Deus, Deus, meu dia começou ruim. Ele falou assim, não, você começou abastecendo seu coração da maneira errada. Se ferrou. Se eu tivesse pelo menos parado, falei assim, obrigado Deus, porque uma noite de sono, uma noite de sono bem dormido, não é verdade? Uma noite de sono bem dormido é coisa de Deus. Eu acho que é por isso que existe aquele texto que Deus dá, que é o sono dos justos, né? Aquele negócio lá. Deve ter alguma coisa assim. Não, Cláudio, você começou o dia se abastecendo no lugar errado. Não é que o seu dia começou errado. O Senhor está buscando
os 300 de Gideão. Os 300 de Gideão. Você lembra da história? Deus levanta Gideão para libertar o povo. Gideão reúne 10.000 soldados. Alguma coisa daí para mais. Mas Deus diz assim: eu quero que você vença essa batalha de outra forma, porque eu não quero que você vença com um grande número desse, para você achar que é você que está vencendo essa batalha. Então, Deus diz assim para Gideão: Gideão, manda para casa todo mundo que está com medo. Todo mundo que está com medo, manda para casa. E foi uma porção de soldado embora. Depois sobrou um tanto bom ainda. Então, Deus disse para Gideão: Gideão, manda esses homens tomarem água. Aqueles que se deitarem no chão e lamber o rio, você vai mandar para casa. Mas aqueles que se ajoelharem no chão, na beira do rio, pegar a água e ficar olhando os ataques do inimigo, é esse que você vai chamar para guerrear. Sobraram 300. Você entende que aquele que se ajoelhou na margem e foi lamber o rio, quando ele fez isso aqui, ele está olhando o que está contra a vida dele? Mas aquele soldado que leva a mão na água e traz para o beiço, ele está de olho em tudo que está acontecendo. Examine-se, pois, o homem, e então coma e beba. Respeite a igreja. Quem fofoca, quem fala mal, por detrás disso tem inveja. Essa é a verdade. Você pode pesquisar em qualquer lugar. Psicólogos, psiquiatras, terapeutas, por trás de uma fala mal, tem uma inveja. E esse negócio é contagioso. A gente não pode deixar se enveredar por esse caminho. Quando forem falarem mal para você, você não está entendendo tudo o que está acontecendo. Deus, não me deixe julgar essa situação. E para terminar esse momento e a gente ceiar, a ceia simboliza a mudança de status. Quando nós tomamos a ceia, é como se nós estivéssemos entrando no tribunal mais inocente. Doutor, quando um réu entra no tribunal, ele vai ser julgado e condenado, provavelmente. Mas um cristão, tomando a ceia, é como se ele entrasse no tribunal ali, de cabeça erguida. Onde está a morte, o seu arquilheiro? É? Por causa da gente? Não. É por causa de Deus. Você mudou de status. Pecador, filho de Deus. E é nessa condição que nós vamos tomar a ceia hoje. É tendo essas coisas em mente, na nossa vista, é que nós vamos celebrar a ceia hoje. Eu espero muito que a graça de Deus tenha te alcançado nesse dia e tenha te ajudado a compreender como é sublime, como é importante o participar da ceia do Senhor. Então, antes que os nossos irmãos sirvam o cálice e o pão, eu quero convidar você para essa reflexão. Examine-se, pois, a si mesmo o homem. Feche os seus olhos, examine. O que você vai examinar? Como é que está a sua fé? O que você vai examinar? Os caminhos que você tem andado. O que você vai examinar? As palavras que têm saído da sua boca. O que você vai examinar? Os sentimentos que estão gritando dentro de você. Examine-se, pois, o homem, e então coma do pão e beba do cálice. Hoje, Deus quer trazer a você essa consciência desse sublime momento. É um marco na nossa história. É um novo status, porque é a nova criatura, é o Filho de Deus, é a Filha de Deus. E nós estamos sentados à mesa do Pai. Hoje, nós estamos sentados à mesa do Pai como corpo dele, igreja. Mas um dia nós estaremos todos juntos no céu. Aquele privilégio que os primeiros discípulos tiveram, que os discípulos tiveram ali na última ceia,
de ter Jesus conduzindo, lavando os pés dele, conduzindo aquele momento de ceia, nós já estaremos lavados pela palavra de Deus, porque é isso que a palavra de Deus está fazendo hoje, lavando a nossa vida. E nós estaremos ali apenas para acompanhar a festa do Cordeiro, a celebração da Páscoa, porque Ele mesmo vai estar ali conduzindo o momento da ceia. Hoje, Pai, nós nos encontramos neste lugar de quebrantamento. Hoje nós nos encontramos neste lugar de autorreflexão. Hoje nós nos encontramos neste lugar onde nós olhamos para dentro e sabemos que por nossas próprias forças e condições jamais teríamos condições, ó Deus, de estar nesse status de nova criatura, de filho de Deus. Hoje nós renunciamos os pecados, nós renunciamos aquilo que fazemos de errado, as palavras, os comentários, o julgamento. Hoje, Deus, nós te pedimos perdão aqui. Perdoa-nos. Perdoa-nos. E enquanto nós estivermos participando da ceia, Senhor, uma vez que a gente está nesse lugar de quebrantamento, de pedido de perdão, recebendo o perdão do Senhor, faça com que essa ceia produza vida em nossas vidas, força, vigor, assim, que a gente seja cada vez mais sensíveis à Tua presença, fácil para servir as pessoas que estão ao nosso lado, com o coração nosso inclinado mais para Te ouvir, para Te servir, para obedecer os Seus decretos e mandamentos, do que para se levantar contra aquilo que o Senhor já decretou, Senhor, Tuas leis e mandamentos. Hoje, abençoa aquelas pessoas que não vão participar da ceia, e que o Teu Santo Espírito fale na vida delas, a fim de que um dia elas possam estar participando desse memorial também, e elas recebam do Senhor a salvação, a vida eterna, esse novo status. Nós oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Você que vai participar